temos aqui nessa questão um trecho do texto de Felipe Braga, que ele comenta sobre a necessidade, sobre essa questão de se estudar as variações linguísticas, especialmente a mineira. A gente percebe por diversos momentos do texto que ele tem um afeto com o falar mineiro, que ele tem uma certa abordagem carinhosa ao falar de como os mineiros falam. Então, ele, por exemplo, diz no final: minha inclinação é para perdoar com louvor os deslizes vocabulares dos mineiros. Então, ele não está aqui para julgar e dizer que é errado, mas para observar uma pessoa que tem carinho, que tem uma afetuosidade, vamos dizer assim, pelo falar mineiro. O comando da questão pergunta assim: o texto de Felipe Braga Neto destaca as características do dialeto mineiro, através de uma valorização humorística e afetuosa da variante regional. Exatamente isso que é feito. Nós temos aqui uma pessoa que não é da área, uma pessoa leiga, que apenas admira o falar mineiro, que escreve sobre isso. É uma abordagem que vai para o pessoal, para o cordial, para uma relação de afetuosidade, mais do que uma relação técnica e de avaliação se estaria correto ou não o falar mineiro. Ele perdoa porque ele adora, porque ele gosta muito desse falar desse povo. Vamos a B. Discussão sobre as normas formais da língua portuguesa. Tendo isso em vista, a gente percebe que a alternativa B está incorreta, já que o foco não está em uma discussão formal, mas uma discussão que é afetuosa, que leva para um lado mais pessoal. Então, isso está incorreto. Vamos a C. Descrição técnica das variações linguísticas brasileiras. Nós temos aqui, primeiro, uma menção apenas à variação dos mineiros. Então, primeiro, nós temos essa questão e também não há uma descrição técnica, mas uma descrição pessoal, afetuosa, que leva para um lado mais leve do que um lado técnico e de um especialista. Vamos a D. Crítica à homogeneização da fala em diferentes regiões, ou seja, uma crítica à suposta uniformidade da língua no Brasil. Nós percebemos que esse ponto nem aparece no texto. O foco, de fato, está na criação de um discurso, de uma fala que se dedica a falar sobre o mineiro, ao falar do mineiro. Então, não há essa informação no texto. Por isso, não podemos marcar essa alternativa. E, por último, constatação por dados, atenção para esse detalhe, da escassez de linguistas no Brasil. O texto, de fato, começa falando sobre essa questão de como existe uma necessidade de falar sobre esse tema. Então ele pergunta: cadê os linguistas deste país? Mas percebe que não é uma discussão feita por dados, mas ele inicia a discussão de uma maneira mais leve, de uma maneira até como uma brincadeira. Então nós não iremos marcar essa alternativa porque não é utilizado um dado para fazer uma discussão realmente fundamentada e elaborada sobre a necessidade de linguistas dessa área. Então, de forma resumida, o nosso gabarito é a letra A, já que o texto de Felipe procura valorizar de maneira bem-humorada o dialeto mineiro.